Mas futebol tem essas coisas, né? Quem não faz, leva, né? No Campeonato Paulista teve o primeiro jogo na cidade de Osasco, né? No campo do Audax, onde o Audax saiu vencendo o primeiro tempo de 1-0 e a equipe do Santos chegou ao empate, né? Um belíssimo gol, né? Um gol de empate, né? E a equipe do Santos tem um jogo de volta, né? Nesse próximo domingo, na Vila Belmiro, onde o Santos joga pelo empate, né? Porque fez a melhor campanha e tal. Então a equipe do Santos, mais um empate, a equipe do Santos é campeão do Campeonato Paulista. Ou seja, a 8ª vez seguida indo à decisão do Campeonato Paulista. O ano passado foi contra o Ituano, perdeu pro Ituano, né? Vamos ver se agora vai perder o jogo na Vila Belmiro. Eu acho difícil. A equipe do Santos está invicta ainda na Vila Belmiro esse ano, né? E o ano passado, alguma parte do Campeonato Brasileiro também passou muito tempo sem perder dentro dos seus domínios. A gente também vai falar dos campeonatos internacionais, né? A gente vai falar sobre Libertadores, né? A gente vai falar na Libertadores que essa semana tem um jogo de volta, né? O jogo de volta, o São Paulo já está no México, né? Inclusive já vai enfrentar o Toluca. O Toluca foi desclassificado do Campeonato Mexicano esse final de semana. Tá uma coisa muito, vamos dizer assim, desmotivada a equipe, né? O treinador já se despede da equipe nessa quarta-feira, né? Que é um jogo às 19h30 lá na Cidade do México. O jogo na tabela da Libertadores está às 15 horas, às 17 horas. 15 horas não, desculpa, às 17 horas. Mas foi mudado devido à logística do futebol, né? E dá para ser no mesmo dia. Então o São Paulo enfrenta o Toluca às 19h30 lá no México. O Corinthians tem um jogo de volta também com o Nacional do Uruguai, né? E o Atlético Mineiro também tem um jogo de volta, né? E a equipe do Grêmio também tem um jogo de ida. De ida não, o jogo de volta assim que eu digo porque o Grêmio jogou em casa o primeiro jogo. Eu digo de volta para a equipe do Grêmio, que o Grêmio vai até o Equador enfrentar a equipe. E a gente fala no Campeonato Espanhol. O Barcelona consagrou a vitória em cima do Betis, né? E venceu o Betis no sábado por 2-0. O Real Madrid venceu, gol de Bale, né? E o Atlético Madrid também ganhou, então tá na mesma vantagem. O Barcelona tá 1 ponto na frente do Atlético de Madrid e o Barcelona tá na frente também do Real Madrid. Então 1 ponto a diferença de um para o outro. Enquanto o Campeonato Francês a gente vem dizendo aqui já há mais de 15, 20 dias que já está decidido, né? O Paris Saint-Germain foi campeão, né? E o Bayern de Munique, campeonato alemão, perdeu de ser campeão esse final de semana, né? Porque tivesse ganhado, empatou em casa, o Bayern de Munique empatou em casa, né? Então o Guardiola foi muito contestado. O Guardiola, na minha opinião, é o melhor treinador do mundo hoje ainda. E, inclusive já está indo para o Manchester United, né? O Guardiola com várias contratações de vários níveis. E o Guardiola pensou mais na Champions, né? Que a Champions tem um jogo agora, o jogo de volta, né? O jogo de volta será na Alemanha, um jogo muito decisivo contra o Atlético de Madrid, onde a equipe do Atlético de Madrid venceu o Bayern de Munique por 1-0 na cidade de Madrid, né? Capital da Espanha, e a equipe do Real Madrid empatou com o Manchester City na Inglaterra de 0-0. Então tem um jogo de volta agora em Madrid. Então o Bayern está nessa disputa do alemão com a Champions, né? E ele perdeu de ser campeão esse final de semana porque tivesse ganhado, porque o adversário, o Bayer Leverkusen, empatou, né? Se o Bayern tivesse ganhado, pronto, consagrava campeão alemão. No campeonato inglês ainda está aquela diferença, né? O Leicester ainda está naquela sua vantagem e todo final de semana é aquela pavor para ser campeão. Um time que nunca foi campeão, a primeira vez que disputa a primeira liga, né? A primeira liga do campeonato inglês, né? É a Série A, vamos falar assim. E a equipe deixou de ser campeão também esse final de semana, mas tá quase, né? Era 7 pontos, agora tá com 5 pontos de vantagem para os demais colocados, o Tottenham, o Chelsea e as outras aqui, e o Liverpool, né? Então, o campeonato italiano também tá chegando ao seu final. Juventus, a Internacional empatou o jogo, perdeu a chance de entrar na vaga para a Champions League, né? E praticamente também a Juventus vai se consagrar seu pentacampeonato no campeonato italiano. É a equipe, a senhora, né? É a equipe mais velha e é a equipe que tem mais campeonato italiano lá na cidade, na capital, não vamos falar assim, da bota, né? A Itália, a Roma, capital da Itália, né? Onde fica
o design, a geografia da Itália é como se fosse uma bota mesmo, uma bota de calçar. Então, a gente também vai comentar também sobre esse mundo esportivo que foi nesse final de semana muito agitado e principalmente na nossa região. Voltando aqui para nossa Cajazeiras, né? Aqui na cidade de Cajazeira, os times já dispensaram os seus jogadores, né? Estão dispensando alguns da comissão técnica, falta acertar alguns, vamos dizer, salariais dos jogadores, principalmente o Atlético, ainda falta acertar o treinador, comissão técnica ainda, todos não foram embora ainda. Os jogadores sim, foram todos já dispensados, e a comissão técnica, inclusive, eu estive falando com o Suélio Moraes, mas ele não pôde comparecer ao nosso programa hoje. Hoje era o convidado do programa Diário Esportivo, era o presidente do Atlético, o Suélio Moraes, que tem uma pretensão de não ficar mais próximo ano 2017, dirigir, presidenciar a equipe do Atlético de Cajazeira, e a gente vai ver quem vai ficar à frente do time de Cajazeira. Com certeza pro lado do Paraíba, com certeza o Tico Mildeza vai permanecer, né? Tico Mildeza, estive conversando com ele também, e a equipe vai reforçar também, tá longe ainda, mas a equipe vai se reforçar mais, vai chegar mais além no campeonato 2017 do Campeonato Paraibano. A equipe do Atlético, o Cleison Ferreira está na cidade, inclusive tentei conversar com ele pessoalmente, mas não foi possível, porque ele estava resolvendo problemas pessoais, não atendeu a nossa equipe, mas é um grande treinador, um treinador jovem, que tem futuro aí para futuramente pegar um time maior, por exemplo, de maior porte, como o Campinense, 13, Botafogo e etc. Né? Mas fez sucesso na cidade de Cajazeira em termos de permanecer a equipe do Atlético na primeira divisão do Campeonato Paraibano. Mas fazer o quê, né? O Campeonato Paraibano só tem agora as equipes, tanto Atlético como Paraíba, só disputa agora próximo ano, 2017, porque o calendário só é até o primeiro semestre. Segundo semestre não tem calendário para as equipes de Cajazeira e nem para a equipe de Souza também, né? Esse calendário aí é até o meio do ano, vou falar assim, porque final de maio, pronto, encerra as finais do Campeonato Paraibano. Houve um atraso porque o Campinense estava disputando a Copa do Nordeste, não é isso? O Campinense estava jogando com o Santa Cruz e por isso que adiou o jogo contra o CSP. Mas já domingo, o CSP joga com o primeiro jogo, né? Porque são 2 jogos. O CSP joga na cidade de João Pessoa, no estado do Almedão, com o Campinense. Aí tem um jogo de volta no Amigão contra a equipe do CSP. No jogo de ontem, na cidade de Souza, um jogo muito, vamos falar assim, mas o Souza não tá perdendo em casa. O problema é esse, né? Quando tá saindo para fora, que era o contrário, de primeiro era o contrário. E permaneceu esse ano no Campeonato Paraibano, esse ano o Souza fazendo essas, vamos dizer, essas peripécias, né? De altos e baixos. O Souza empatava em casa e ganhava fora, mas tá acontecendo o contrário. Tá ganhando em casa e tá perdendo fora, porque o último jogo que teve contra o Botafogo para decidir quem ia para o quadrangular, ou seja, as semifinais do Campeonato Paraibano, o Souza ganhou dentro de seus domínios, 2 gols de diferença contra o Botafogo de 3-1 e levou de 5-0 lá. Perdeu de 5-0 pro Botafogo. Um resultado estremecedor, horrível, vamos falar assim, porque a equipe do Souza não tem essa capacidade de perder nessa quantidade de gols tão elástico, né? Porque a equipe do Souza é uma equipe bem trabalhada, uma equipe bem estruturada, foi bem planejado, né? E aí chegou mais de 5 a 6 reforços para o Souza para disputar esse final de campeonato e hexagonal e agora semifinais, né? E a equipe do Souza tá aí. Vai jogar o próximo domingo lá em João Pessoa com a equipe do Botafogo, onde o treinador não desceu, na hora do intervalo, o treinador, o Schuller, não desceu para o vestiário, fez a pré-eleção e a orientação aos jogadores dentro de campo, porque mostrou lá, botou um quadro lá, mostrou todo aí como é que queria a equipe, mas a equipe não se comportou muito bem durante a partida contra o Souza Esporte Clube. Teve um pênalti no último jogo, no último minuto, né? E o Varley descontou, fazendo 2-1 para a equipe do Souza Esporte Clube, onde tem um jogo de volta, um jogo também muito difícil, que eu vejo um jogo conturbado, vamos falar assim, porque o Souza tá com aquele psicológico que levou de 5 lá no Almeidão em João Pessoa, e tá com medo também de levar 5, né? Que não pode levar 5. O Souza é campeão paraibano, né? O Souza tem seu nome a zelar, tem uma presidência, tem um presidente de alto nível, né?
Então o Souza está aí para enfrentar o que der e vier da equipe do Botafogo. Eu confio na equipe do Souza. Eu confio na equipe do Souza, que o Souza pegue pelo menos lá o empate na cidade de João Pessoa contra o Almedão. É difícil, não é fácil não, porque esses times da capital, e inclusive a delegação, a comissão técnica, tá muito, o próprio treinador do Souza, o Jason, está muito preocupado com a arbitragem paraibana, né? Ele queria uma arbitragem de fora, uma arbitragem de Pernambuco, uma arbitragem de Natal, do Rio Grande do Norte. Ele não queria essa arbitragem, ou não, que a comissão da Federação Paraibana colocasse homens de responsabilidade, né? Tanto Bandeira como o árbitro central e o árbitro reserva. Porque ele disse que ainda pecou ainda na cidade de Souza. Se peca na cidade de Souza, muito mais lá. Então, Amadeu tem que dar uma olhada nessa arbitragem, quem vai dirigir, quem vai arbitrar a equipe do Souza e a equipe do Botafogo no próximo domingo, lá no estádio Almedão. Jogão perfeito também, né, na Copa do Nordeste, uma decisão extraordinária na Paraíba, né, onde o Campinense pela segunda vez chega à segunda decisão da Copa do Nordeste. Um campeonato muito difícil, um campeonato que tem dois times da Bahia, que é o Vitória e o Bahia. Tem três times em Pernambuco, que é o Náutico, o Santa Cruz e o Sport. Só juntando Pernambuco e a Bahia, esses são 5 times pesados que poderia, ou seja, a imprensa em si, ou todos os torcedores apostavam ou um dos 3 times de Pernambuco ou um dos 2 times de onde? Da Bahia, que é um nível maior, que disputa Série A, né? Série B, né? Então as equipes seriam mais, vamos dizer, entre aspas, mais preparada, um elenco mais sofisticado para disputar esse tipo de campeonato. Mas não deu a lógica. O Campinense é um time muito bem arrumado, um time bem organizado. A gente viu aqui no estádio Perpetão, enfrentou a equipe do Atlético, um jogo muito véspera de carnaval, a equipe do Campinense meteu 4-0 na equipe do Atlético, um jogo também pegado, mas o Campinense é porque é uma equipe boa. E a gente via que a equipe do Campinense tinha futuro, né? Venceu o Salgueiro lá dentro, venceu o time do Imperatriz do Maranhão também lá dentro do Maranhão. Então a equipe era muito boa. Então chegou a esse ato de finais aí com mérito e competência. Agora eu só vejo o seguinte: faltou humildade no Francisco Diá. A minha opinião, treinador excelente, né? Mas nas outras equipes não faz sucesso, não. Faz sucesso no Campinense. Mas é um treinador que precisa ter os pés no chão, certo? Porque é um treinador que fala muito, apesar que a equipe do Campinense, na minha opinião, a equipe do Campinense perdeu o título lá no Arruda contra o Santa Cruz, porque o primeiro jogo estava decidido 1-0, o último minuto o Santa Cruz empata o jogo, um gol totalmente fora dos padrões da equipe do Campinense, porque jogando fora, ganhando de 1-0 e uma equipe toda adiantada daquele jeito, acabou o Léo Moura entrando, né? O Léo Moura, ex-Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, campeão carioca pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Fluminense, um jogador já rodado, que chegou agora ao Santa Cruz e entrou e deu o passe do gol, né? A visão para o atacante Arthur, né? O atacante Arthur fez os 2 gols, tanto lá em Santa Cruz, como lá em Recife, como aqui no Amigão, no estádio Amigão, na cidade de Campina Grande. Então, eu acho, na minha opinião, que perdeu o título lá. Se até sair de 1-0 para a equipe do Campinense, com esse gol de Rodrigão aí, já tinha liquidado a partida, né? Praticamente saísse 1-1 aí, pronto. O primeiro critério é o quê? Vitória. Então, o Campinense tinha vencido, né, na casa do Santa Cruz, lá na Arruda, e tinha se consagrado campeão. Então, na minha opinião, faltou humildade, faltou pés no chão do Francisco Diá, joga muita coisa no ventilador, quando ganha é um treinador que joga tudo no ventilador, certo? É polêmico, certo? É polêmico, certo? Não é só a imprensa aqui de Cajazeiro que fala isso, não. É todas as imprensas que transmitem, as outras corrimãs aí, as outras emissoras de televisão também falam isso, que ele é um pouco
arrogante em termos de... Não escuta ninguém. Ele esteve aqui em Cajazeira, a gente conversou com ele, mas viu o ato de superioridade dele muito grande. Então faltou isso. E o segundo gol da equipe segundo gol não, o primeiro gol do Campinense foi do Rodrigão. E o gol de empate da equipe do Santa Cruz foi um gol na falha da equipe do Campinense. A falta que o juiz deu, os jogadores, o lateral Negrete, deu as costas a bola. Quando deu as costas a bola, os caras bateram rápido a falta e já pegou o Negrete de costa. Quando o Negrete se virou, o cara já tava em cima dele. O cara deu um tapa de lado, cruzou a bola esvaziou assim pela área e o atacante Arthur foi feliz nos 2 chutes que ele chutou. O primeiro ele chutou, pegou nas pernas do zagueiro, o Thiago Sala, a bola voltou e ele completou, empatando o jogo e consagrando campeão da Copa do Nordeste. Uma Copa do Nordeste muito importante hoje, né? Tem a vaga e também antigamente também tinha a vaga na Sul-Americana, mas esse ano a Copa do Nordeste pegou um ato de logística, assim, vamos falar assim, uma mídia muito grande, e esses times do Nordeste todos vão se preocupar agora para disputar essa Copa do Nordeste, que é muito importante. Eu vou pro intervalo, não é isso? Voz da consciência. Eu vou pro intervalo, vou dar uma faturadazinha. É isso, ô Amarante? Beleza, daqui a pouco eu volto. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Volta aí o Diário Esportivo, né? E na cidade de Cajazeira agora são 18 horas e 29 minutos. Né? A gente tá voltando aqui com as notícias do esporte. Eu quero mandar um abraço para os 2 amigos meus que completaram o ano ontem, né? Meu amigo Maurício, na cidade de João Pessoa. Quero mandar um abraço pro meu grande amigo Maurício, né? Maurício de Claudiano. Um grande abraço, Maurício. Eu quero que você eu desejo para você toda a felicidade do mundo, para sua família, seus filhos. Né? Já tem um molequezinho novo lá, recém-nascido. Então eu quero desejar toda a felicidade do mundo para a sua família, garoto. Um abraço mesmo do seu amigo Luiz Júnior aqui. E também meu amigo Jefferson, né? Jefferson também completou ano ontem. Meu amigo Teté completou ano ontem, tá muito feliz. Tomou aquela cervejada. Né, Jeff? Eu desejo para você também, Jeff, toda a felicidade do mundo, muita paz, tranquilidade. Que tudo chegar a você seja desejado e seja consagrado. Para você, para toda a família e para a noiva, né, também, que Jéssica, que tá aí também ao seu lado. Um abraço mesmo, garoto. Eu torço por você. Quem tá aqui ao meu lado é Amarante, né? Grande Amarante, atualizado também no futebol. Amarante, eu vou terminar aqui a conclusão que eu tava falando do campeonato da Copa do Nordeste, onde a equipe do Campinense foi uma decisão, a última decisão foi dia 13, ou 2013, a última decisão foi em 2013, inclusive consagrou campeão da Copa do Nordeste e ontem voltou ao padrão de uma decisão contra o Santa Cruz, da cidade de Recife. Uma equipe muito bem estabilizada, muito planejada, a delegação, a comissão técnica, a parte presidencialismo ali do Campinense, deu todas as condições para a equipe do Campinense trabalhar bem e chegar a esse topo que era uma decisão. Mas a equipe do Campinense, na minha opinião, perdeu o título no primeiro jogo. A equipe estava ganhando de 1-0 diante do Santa Cruz, lá em Recife, estava ganhando de 1-0 no último minuto. Um ex-jogador Flamengo, que era Léo Moura, deu uma bola lá, lançou uma bola lá dentro da área, o cara fez o gol, né? Que saiu empate de 1-1 lá. E 2-1, quer dizer, saiu 2-1 lá no Recife. E a equipe do Campinense precisava de uma vitória simples aqui no Amigão, no estádio do Amigão, na cidade de Campina Grande. Mas a equipe fez 1-0 com o Rodrigão. E aos 38 minutos do segundo tempo, mais uma vez o Santa Cruz empatou. Ou seja, terminando assim, 1-1, o Santa Cruz foi o campeão da Copa do Nordeste. Como você vê essa decisão em casa
E como foi que essa equipe do Campinense perdeu tão fácil essa decisão que não poderia perder, na minha opinião, perdeu o primeiro jogo. Perdendo o primeiro jogo, que não poderia perder, uma falha enorme da equipe do Campinense e não se consagrou campeão, porque vice não é nada, nem na política vice é nada. Concorda, Amaranto? Vice, só vice. Só vice. Pode concluir, Amaranto. Você que gosta do futebol também. Boa noite a todos, professor Luiz Júnior. Boa noite a todos os nossos telenautas que estão ligados no Diário Esportivo. Satisfação mais uma vez estar aqui. Campinense e Santa Cruz. No jogo de ida, o senhor disse praticamente tudo. No primeiro jogo, o Campinense, que deveria ter permanecido com o placar positivo a seu favor. Começou perdendo, depois empatou, estava 1-1. Deveria ter continuado com pelo menos com 1-1 ou ter obtido a vitória. Mas é aquela história. Eu acho que se o jogador ele já passou de uma fase boa e se um time de interior, um time já mais pequeno, pega esse jogador, o grande já o deixou porque realmente ele não está rendendo muita coisa. É verdade. Né? É verdade. Então ele já começou a pecar por isso. Outro fato também importante nessa decisão é que, mesmo jogando em casa, ele tinha tudo para vencer, jogando aqui no Estado do Amigão. E ele estava vencendo de 1-0. Até os 38 minutos do segundo tempo, ele passou 8 minutos com 1-0. Ele fez o gol aos 30 minutos, ele fez do segundo tempo. Fez o gol aos 30 minutos do segundo tempo. Quando foi aos 38 para 39 minutos, o Campinense, o Santa Cruz empatou. Então é aquela história. Eu fiz o gol e vou apenas tentar segurar o jogo. Eu vi a equipe do Campinense, ela mostrou no Campeonato Paraibano que é uma equipe muito sólida. Uma equipe, uma zaga muito boa, uma zaga nova, uma zaga de velocidade, certo? Mas ela pecou nesses dois jogos. Inclusive o gol de ontem, de empate do Santa Cruz, foi um bate-rebate. A bola veio para dentro da área, o cara foi na linha de fundo. Para começar o erro, o juiz apita falta. Jogador nenhum pode vir dar as costas a uma bola. E muito mais um profissional. Eles deram as costas, falta de atenção, deu as costas à bola, o cara bateu a falta rápido, o cara foi na linha de fundo e cruzou. Muitas das vezes, né, principalmente decisões, o que geralmente faz com que o time perca são esses erros, são pequenos erros de atenção dos jogadores. E o seu gol só aparece nessas situações. É um erro que não pode acontecer com um profissional. Um profissional não pode dar as costas uma falta, uma bola corriqueira que o jogador pode chegar e bater rapidinho. Pode fazer isso. Um jogador experiente, como Negrete, já rodado em todos os clubes, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Operário do Paraná, jogou no interior de São Paulo, jogador muito rodado já, um jogador de quase 30 anos já, o Centro é mais. Jogador rodado. E quando o juiz apitou a falta, quando o jogador do Santa Cruz pegou na bola, ele deu as costas. Aí o cara do Campinense do Santa Cruz tocou a bola de lado, pegou ele de costa, né? Quando ele se virou, ele já virou desequilibrado, né? O cara deu um tapa na bola do lado e cruzou a bola. Aí o Arthur chutou a bola no joelho de Thiago Sala, a bola voltou de novo, ele chutou e deu certo. Aí acabou empatando o jogo. Mau posicionamento do atleta. Agora eu vejo também o o Francisco Della, que é o treinador do Campinense, ele é um cara que fala muito. Tem pouca humildade pro lado de Francisco Diá. Francisco Diá é muito arrogante no lado. É só ele e ele. A opinião dele é a dele. Ele é totalmente maquiavélico. É a opinião dele. Não respeita a opinião de ninguém, não respeita a opinião de ninguém. Inclusive a imprensa do Rio, a imprensa de São Paulo, inclusive a imprensa do Rio de Janeiro, estava transmitindo o campeonato da Copa do Nordeste, que é a TV Interativa. Certo? Houve uma entrevista lá no campo de jogo com ele e com os jogadores do Santa Cruz. E ele disse na frente do jogador, já sabia como o time do Santa Cruz vinha, ia neutralizar o time do Santa Cruz. Pra que dizer isso? Não. Treinador nenhum pode dizer isso, não, porque amanhã ele tá ali, no Campinense, próximo final de semana ele não sabe onde tá. Acaba o contrato, aí pode ir para um time maior, pode ir para um time menor. E às vezes não precisa nem terminar o contrato para sair do time, né? Exato, perder três encarreados e 4 em seguida aí, pronto, tchau. Meu nome é tchau. Acaba perdendo o emprego, mas é porque fala também demais. Mas a equipe do Campinense é uma equipe muito bem certinha, uma equipe muito bem ajustada. Bem centralizada, né? Tem poucos jogadores de a faixa etária de 30 anos, tem 4 a 5, no elenco todo, são quase 30 jogadores, tem no máximo 8 a 9 jogadores de faixa etária, quase 30 anos, o restante tudo é
Jogador novo, mais 22, jovens, 23, estourando 25. O que dá uma rapidez, dá uma velocidade no justamente. time, né? Justamente. Aí a equipe a equipe do Campinense, ela se desconcentrou, vamos falar assim, né, nesse ato. Porque quem fala demais, é melhor ficar caladinho e postrar dentro de campo. Mas que, na minha opinião, quem é o campeão do Campeonato Paraibano, se o Campinense fosse campeão da Copa do Nordeste, com certeza, independente que ganhe a Copa do Nordeste ou não, ele é campeão do Paraibano. Na minha opinião, vai enfrentar, porque eu acho que o Botafogo passa pelo Souza. Eu acho que o Botafogo passa pelo Souza, porque é um jogo lá. Se não passar pelo jogo, o juiz faz alguma coisa, a federação faz alguma coisa pro Botafogo ir pra render. Porque Souza e Campinense, o Campinense passa pelo CSP. Sem dúvida nenhuma, o Campinense passa pelo CSP. Porque a gente diz assim pela logística, mas futebol é ganho dentro de campo. É 11 contra 11. É imprevisível. Você imprevisível, pode ter alguma base da partida, você pode ter algum pitaco, mas na hora... A gente tá sendo realista aqui pelos dados. Isso, a gente tá fazendo uma situação hipotética, né? Exatamente. Vamos dizer isso aí, é uma simulação que tudo pode acontecer dentro de campo. Né? Quem diria a equipe do Atleta tá nessa situação, né? Apesar de ser uma equipe do Sertão, mas uma equipe que brigou aí para permanecer na primeira divisão do Campeonato Paraibano. Quem diria o Paraíba chegar aonde chegou? Porque todo mundo dizia que o Paraíba não passava nem da primeira fase. Não ia fazer nem 10 pontos. Isso, que dizia que seria rebaixado. Seria rebaixado. Então a moeda foi ao contrário. Quem foi mais longe foi o Paraíba e quem desceu foi a equipe do Atlético, que está até o último final até quarta-feira, que agora faz 8 dias, estava brigando para não cair para a segunda do quadrangular da morte, até adotado como quadrangular da morte. Eu acho que não é quadrangular da morte, não. É quadrangular da vida. Porque tem que pensar que para permanecer. É porque quem perder morre, né, no campeonato. Justamente, mas da vida, eu digo assim, no sentido que. E quem vencer fica, né? Quem vencer fica. Né? Tem que analisar os dois lados. Mas esse lado da morte eles não gostam muito, né? Eles não gostam muito. E finalizando a Copa do Nordeste, um campeonato que visualizou bem esse ano. Para o ano vai ser um campeonato mais focado. Inclusive, vai ter até a Globo, a emissora maior do Brasil hoje, focou muito no campeonato da Copa do Nordeste, com a vitória do Santa Cruz, né? Para o ano vai ter uma grande discussão para transmitir esse campeonato. Que quem estava transmitindo a TV Interativa. Vamos para São Paulo? Vamos para São Paulo. Em São Paulo é o seguinte, né? O Audax, mais uma vez, Audax significa audacioso. Né? Vem do latim, significa audacioso. Audax. Audax aí é a nova revolução, um time que venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, venceu o Palmeiras também, certo? Não num quadrangular, mas em si, durante o campeonato, né? E venceu a equipe. Os três, né? Que estavam até os 20 minutos do segundo tempo, o Audax estava ganhando de 1-0. Já a partir dos 35, a equipe do Santos empatou, mas a equipe do Santos foi melhor, na minha opinião. A equipe do Santos é uma equipe mais focada, uma equipe mais individualista. Até porque a equipe do Santos tem mais experiente, é uma equipe já mais técnica, bem mais técnica do que o Audax. Mas assim, mano, tem mais jogador experiente lá. Agora, de consagração tem mais no Santos, né? Porque o Ricardo Oliveira é um cara com 37 anos, quase 38 anos de idade, mas é um jogador conservado, foi artilheiro do Brasileiro ano passado, é o atacante 9 de Dunga na seleção, é ele, né? Um jogador de veterano mesmo, só tem ele, Elano e Renato. Elano tá no banco e Renato é o titular, o restante é só a molecada, né? Molecada que eu digo é a faixa etária de 18 a 20 anos. É uma equipe muito nova também, por isso que a correria danada. E empatou lá dentro da equipe, lá na cidade de Osasco, né, no campo do Audax. Mas a equipe do Santos foi melhor. A equipe do Santos perdeu mais chance de gols. Uma equipe mais estruturada dentro de campo, mas também a equipe do Audax é certinha. Eu acho que a revelação, não só do futebol paulista, por enquanto está sendo a revelação do país, está sendo a equipe do Audax. Também, mano. Ela mostrou, além por ela ser não muito conhecida, lá de Osasco, né? Uma cidade pouco conhecida do estado, região metropolitana de São Paulo. Do estado de São Paulo. Ela mostrou um futebol que era tecnicamente vistoso, muito bem, vistoso, e
com poucos erros. Se você Isso. for analisar os jogos deles, eles têm poucos A erros. análise do Audax era inspirado na seleção de 72 com Cruyff, chamada a Laranja Mecânica, era a Holanda na época. Foi uma revolução total, que os 11 jogadores que jogavam na Holanda não tinham posições fixas. Às vezes o atacante estava de zagueiro, o zagueiro estava de atacante. E isso vai desconcertar o técnico do time adversário. Com certeza, não tem Porque posição correta. porque nesse rodízio ele vai pensar, poxa, ele colocou no jogo passado... O lateral direito, o lateral hoje direito tá jogando lateral esquerdo. tá na esquerda. Colocou o atacante e hoje tá na zaga. Confunde. Vai confundir totalmente. Vai confundir. E, inclusive, praticamente os 11 jogadores titulares do Audax já estão vendidos. É um time de empresários, um time que tem só 3 anos de existência. Disputou o ano passado a Série B do Campeonato Paulista, subindo esse ano para a sensação do Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista, Amaranto, é um campeonato muito difícil. É um campeonato que cai 6. Enquanto o Carioca cai 2. No Campeonato Carioca, quando é 2 é 4. Né? Esses outros campeonatos, quando é 2 é 4. Cai para a segunda e sobe para a primeira. O Paulista é 6, cai 6. É muito tempo para cair numa fase só. Eu sempre digo o seguinte, que os times paulistas são melhores do que os times cariocas. Em todo sentido. É uma logística muito bem trabalhada, a parte administrativa, a parte técnica, de contratação de jogadores, de venda de jogadores também. A folha salarial do Audax chega a R$1 milhão. R$1 milhão. A folha salarial maior dos times carioca, dos times pequenos, é o Volta Redonda. A folha salarial do Volta Redonda chega a R$500 mil. Outra, só quem hoje no Rio de Janeiro só tem um estádio para ser jogado, um clássico. O Vasco, quando quer fazer um clássico com o Flamengo, com o Botafogo, tem que se deslocar para Amazonas, tem que se deslocar para Brasília. O Maracanã está interditado para as Olimpíadas. O Engenhão está com 2 anos fechado. Não tem campo no Rio de Janeiro. A região dos lagos ali é muito pequena. Quando você vai para São Paulo, o Audax tem 3 anos de existência. Preste atenção, o Audax tem 3 anos de existência, tem 2 centros de treinamento. Faz vergonha Flamengo, que não tem um centro de treinamento. E esse treinamento que o Flamengo treina hoje, que é o Ninho do Urubu, é alugado. Pois é, o Urubu alugou seu ninho. Alugou seu ninho, exatamente. Então fica complicado para os times do Rio. Rio de Janeiro é muito pequeno. É mais, por isso que diz, região dos lagos, né? É mais coberto de água. Mais bem centrado. Exatamente. E o Rio de Janeiro e no São Paulo, todos os times ali do interior de São Paulo, tanto a primeira divisão como a segunda divisão, tem seu estádio. É impressionante. E os times grandes, Amaranto, quando desce pro interior, apanha. No Rio de Janeiro é o contrário. Sempre. Quando os times grandes vão pra região dos lagos ali, quando desce pra Volta Redonda, Macaé, Moça Bonita, que é em Bangu, que é o time do Bangu, e assim sucessivamente, os times grandes ganham esses times. Quer dizer, não tem um equilíbrio. Por isso que o Campeonato Paulista é vamos dizer, mais vistoso, um campeonato mais... corre mais dinheiro. Sim, bem rentável, rentável o Campeonato Paulista. As entradas. Vai jogar São Paulo e Linense, Palmeiras e 15 Piracicaba no Allianz Parque. A entrada mais barata é 60, 70 conto. A entrada mais barata é 60, 70 conto. Quanto o problema é reais, né? 60 a 70 reais. Enquanto no Rio de Janeiro, um clássico como Vasco e Flamengo é 80 a 90 reais. Quer dizer, um jogo, um time pequeno em São Paulo com um time grande, 60 a 70 reais. E um clássico é 200 conto. Um camarote de São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, o camarote chega a 3.500, 4.000 reais. Quer dizer, tem tudo isso aí, é uma logística que envolve o futebol. Não sei se você viu ontem, é uma coisa impressionante que eu vi ontem, massa, achei legal mesmo, muita criatividade da Federação Paulista. Ele fez o seguinte ontem, os jogadores ficaram todos no centro do gramado, e a bola veio pro centro do gramado com o aerodrome. O aerodrome que trouxe a bola pro centro do gramado. Botaram uma logísticazinha, né? Botaram a bola embaixo do aerodrome, segurado, né? E o aerodrome que trouxe a bola para o centro do campo. Baixou lá no centro do campo a bola. Isso tem até no Globoesporte.1. É massa demais, é uma criatividade, né? O Campeonato Carioca também é um campeonato assim que é um campeonato charmoso, né? Rio de Janeiro, tal, cidade maravilhosa, cidade do sol. Tem muito nome. Tem muito nome. Mas o que eu digo a você é o seguinte, porque o Campeonato Carioca ainda existe,
Porque a Globo transmite. No dia que a Globo desiste de transmitir, o Campeonato Carioca se acaba. Você concorda comigo? Concordo, nessa parte eu concordo. É verdade, mano? Vamos pro Rio de Janeiro? Vamos pro Rio de Janeiro. Já estamos no Rio, vamos permanecer no Rio. Vamos permanecer no Rio. Vamos ver o Redentor. Rio de Janeiro, o Botafogo enfrentou o Vasco da Gama. O Botafogo jogou melhor, viu, Amarante? Você assistiu o jogo? Assisti o primeiro tempo. O Botafogo jogou melhor. E as oportunidades de gol, perdeu 2-3 oportunidades de gol mesmo, claro, cara a cara com o goleiro. Onde os atacantes não soube finalizar. Mas o futebol não tem isso. Futebol é oportunidades. Quem faz, pegou, tem que fazer. E uma falha do Jefferson, o goleiro Jefferson, e Jorge Luiz bem pequenininho, subiu lá e... Jorge Henrique subiu lá e cabeceou e fez com o Jefferson ficasse mais, vamos dizer assim, porque preocupado, né? Porque foi dispensado da seleção brasileira e Ricardo Gomes disse que ele tinha crédito, e ele tem crédito mesmo, é um bom goleiro. Falhou porque existe o futebol. Todos só estão acontece o gol. à falha, né? Isso, só acontece o gol porque existe a falha, não é isso? Mas como você achou a equipe do Vasco? Eu achei que a equipe do Vasco poderia ter feito mais. Bem mais. Podia ter uma apresentação mais, né, eu contundente, achei né? que o futebol deixou a desejar. O futebol da equipe do Vasco na última partida, mesmo ela saindo ganhando, deixou a desejar. Eu também concordo com você. Deixou a desejar. O Vasco O nível que vinha jogando em partidas anteriores não era o nível que foi apresentado no jogo do último domingo. Verdade, é verdade. O nível caiu o nível do Vasco. Inclusive esses dois jogos contra o Flamengo, os dois jogos contra o Flamengo perdeu muita oportunidade também. Mas futebol tem isso. Eu acho que o Vasco ele tem uma tara tão grande em vencer do Flamengo que os confrontos depois ou antes, eles não Agora, tem Amara, até o atenção. seguinte, é porque o Vasco é um time que tem obediência tática. O que é obediência tática? O que o treinador diz, eles fazem dentro de campo. É porque eu digo assim, ó, Amarante, você é um atacante, você saia da área para receber essa bola, para os laterais chegar, você meter essa bola para o lateral meter para você faz esse gol. Você não faz nada disso. Vocês não saem dentro da área, fica dentro da área, os laterais não passam, aí vai dar certo? Vai dar não, porque você dentro de campo, você tem uma visão. Quem tá prestando atenção tem outro tipo de visão. É como você estudar. Você estudar para você é um estudo. Estudar para dar aula é outro tipo de estudo. Totalmente diferente. Então, é isso aí, por isso que acontece a obediência tática. E no Vasco tem essa obediência tática. Jogador, você presta atenção que o Vasco tá jogando? Os dois atacantes, que é o Riasco e o Jorge Henrique, eles vão lá, mas voltam com o lateral direito e com o lateral esquerdo. Volta marcando. Enquanto os outros times não fazem isso. Guerreiro marca quem do Flamengo? Só a mãe dele dentro de casa, só se for. Ele não marca ninguém. Ou a namorada dele ou a mulher dele, porque ele não tem condições. É por isso que acontece os gols. Acho que também um atleta que já deveria ter saído do Flamengo. Mas salário de 1,5 milhão, tem contrato 2 anos. Se sair ali a rescisão do contrato, é um dinheiro que nem dá pra comprar Globo. O que segura ele ali é a rescisão. Pois é, a rescisão do contrato. Que está segurando a rescisão do contrato ele. é muito alta ali, a rescisão do contrato. O futebol dele tá... Agora também dizer o que é, a bola tá chegando nele não, pô. Ele jogava no Corinthians, mas tem o Jadson e tem o Renato Augusto pra meter bola pra ele. Ali não tem ninguém pra meter bola pra ele. O meio de campo do Flamengo não tem meio de campo, o Flamengo não tem zaga não. Acho que não tem nada disso não. Acho que o Quem Flamengo... canta o Flamengo mesmo é aquele atacante mesmo assim tá fazendo nada. Que a equipe do Flamengo, ela tá assim... Os times do Rio em numa si... crise Os times do Rio medonha. Os times do Rio em si... O Vasco vai disputar a segunda. Aquele time ali tá bom demais pra disputar a segunda, pra voltar pra primeira. Tá perfeito aquele time ali. Só montar algumas peças, dá tranquilo. Que é outro padrão, né? Já o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo tem que fazer contratação, senão vai lutar também pra não cair pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2016, que começa agora, dia 14. Já começa o Campeonato Brasileiro. Tem as primeiras rodadas, né? Até as primeiras rodadas. Inclusive, o Botafogo vai enfrentar a equipe do Vasco. Desculpa, aí que vai enfrentar a equipe do São Paulo. O jogo indefinido ainda, vai ser 11 horas da manhã do domingo. O jogo indefinido ainda, não foi definido aí o local. Acho que um jogo, né, pelo domingo e 11 horas da manhã, acho que vai sofrer muitos atletas. Tem essa parada técnica, né? Mas ali em São Paulo, Amarado, se for no Rio de Janeiro, sim, porque é 40 graus, né? Em São Paulo ali é mais, né? Mais frio, né? Mais frio. Mas mesmo assim tem o desgaste, tem a logística da fisiologia do jogador, alimentação,
né? Que é totalmente diferente. Tem toda uma questão biológica. Que Ele também tem que se o adaptar. jogador ele vai acordar para jogar. É, Né? Totalmente diferente. Maroto, eu quero mandar um alô aí pra galera de Uiraúna, né? A equipe do Uiraúna Esporte Clube, né? A Associação Iraunense, estreou ontem na Copa, na Primo Fernandes, um campeonato regional aqui, que abrange tanto o estado do Rio Grande do Norte, como o Ceará e a Paraíba, né? A equipe do Iraúna venceu a equipe do Poço José de Moura ontem no estádio, o Maurilhão, na cidade de Uiraúna, de 1-0, né? Gol do meu amigo Alex Gol, né? Grande Alex Gol, né? Um abraço para Alex, um abraço para Arthur, meu amigo Serginho, meu goleiro Bruno aí, que eu chamo ele de Paulo Mussi, do Atlético. Grande goleirão, meu amigo Bruno, né? Um grande goleiro, bate muito bem na bola. Eu quero mandar um alô para toda essa galera aí que o próximo jogo nós estaremos lá também para ver e comentar também esse jogo, que foi muito importante, a partida do time o iraunense para o seu rumo a ser campeão novamente. Né? Só Juninho aí, que um abraço também para Juninho, né? Que Juninho não jogou. Então as arestas lá com o treinador lá, mas Juninho vai voltar a equipe do time do Iraúna, né? Vai defender a equipe iraunense. Amarante, vamos falar aqui também do campeonato internacional. Nós estamos chegando, falta poucos minutos para as 19 horas na cidade de Cajazeira. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e a gente também vai falar do Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol que tem como líder, mas liderança entre aspas, porque o Barcelona já botou 12 pontos na frente do Real Madrid, então, como também botou 9 pontos na frente do Atlético, mas hoje está com 1 ponto. Caiu muito de rendimento, né? A equipe do Barcelona, onde tem o time... Muitas estrelas. Exatamente. Muitas estrelas. E pode comentar. Eu acho o seguinte, a equipe do Barcelona, ela vinha como um trem... Torpedo! Vinha um trem passando por cima de tudo. Exatamente. E não sei o que foi que aconteceu, não sei qual foi o motivo que esse trem parece que está descarregando. Exatamente. O trem parece que vem parando, puxaram o freio de mão. Puxaram o freio de mão. Também acho também que é o excesso de jogos, viu? O excesso de jogos da equipe do Barcelona é muito grande. Quando esses jogadores não jogam na Champions, joga na Copa do Rei. Quando não joga na Copa do Rei, joga no Campeonato Espanhol. Quando não joga no Campeonato Espanhol, vão para a Champions League. E assim. Eu acho que eles deveriam ter uma organização melhor, não é? Lá na Europa, verdade. Porque esse é um continente, um velho continente, o continente onde iniciou o futebol, deveria ter uma organização melhor. Tem equipes que 3 ou 4 campeonatos disputam ao mesmo tempo. Tem equipe que aguente? Notícias de última hora aí, Globoesporte.com, o Leicester é campeão do campeonato inglês. O Leicester. Leicester é um time novo, a primeira vez que disputa a Liga Inglesa, é o primeiro ano que disputa a Liga Inglesa, e aqui já tá no Globo. Time ganha o inglês após empate do Tottenham. Empatou hoje à tarde com o Tottenham, o Leicester, e se tornou campeão, que o Tottenham era o segundo colocado. Tem a diferença do Tottenham para o Leicester de 5 pontos. Ele empatou no meio de semana e agora venceu a equipe do Tottenham. Empatou com a equipe do Tottenham, aumentando a lástima vantagem de 6 pontos. E o Leicester hoje é o campeão inglês. Derrubou o Chelsea, derrubou o Liverpool, derrubou o Manchester City. Quem patrocina? Sabe o que o presidente do Manchester City disse para Messi? Pega um cheque aí, um lápis, e diz quanto é que tu quer ganhar. Já pensou o Peterson dissesse isso aí? Eu acho que ele não diz isso, não. Ele não diz isso, não. Mano? Acho que ele não diz isso, não. Sério? O presidente do Manchester City mexe com petróleo na Arábia Saudita. É um russo, mexe com petróleo na Arábia Saudita, né? É chamado como sheik. Tem muita verba, muito Quando petróleo. Quando cheque já vem... Ele deu um cheque em branco para Messi. Ele dizer, bota aí quanto é que você quer ganhar. Diga aí quanto é que você quer ganhar. Messi colocou, não? Não, é que ele tem contrato de 5 anos com o Barcelona. A rescisão de contrato dele chega a quase R$1 bilhão. R$1 bilhão não, 1 bilhão de euros. Eu digo duas coisas. Que se torna o quê? Quase R$2 bilhões. Vejam os dois lados da moeda. Rescisão de contratos salva muito jogador e salva também muito time. É verdade. Porque quem
Quem que decide cancelar tem que pagar uma bolada, principalmente nesses times grandes, esses times famosos na Europa e também aqui no Brasil. E considerado como uma surpresa da história do futebol inglês, o Leicester ser campeão. Tá acontecendo isso, né? Muitos times pequenos que porque estão numa ascensão investimento, é muito rápida. Investimento. Né? Esses sheiks, tem muito dinheiro do petróleo, investem muito no futebol. E dá dinheiro. Você pega um jogador aqui, de uma categoria de base dessa aqui, leva para um time desse aí, estoura por lá, você ganha dinheiro. Faturamento muito alto. Eu acho que no Brasil falta ainda investimento nessa parte de base. A categoria de base. Tá faltando muito investimento. Você vê, Estados Unidos, Europa, tem escolas em que os garotos, as crianças, tanto meninos como meninas, entram com 3, 4 anos. É verdade. Telenor, você que está chegando agora, tem o campeão no campeonato inglês. O Leicester empatou com o Tottenham e é campeão inglês. Outras notícias do campeonato aqui do Globoesporte.com, altos e baixos aí, né? Grafite saiu da Alemanha e foi campeão pelo Santa Cruz, no Santa Cruz do Recife, né? Jefferson falhou ontem contra o jogo contra o Vasco da Gama. Diretor o jogador Adriano, né? O jogador Adriano já voltou às atividades. Adriano, que encerrou a carreira na Inter de Milão, veio pro Flamengo, jogou no São Paulo, foi pro Atlético Paranaense, agora tá em Miami, é uma rodada danada, mas voltou a campo já tá começando a treinar. E já tem festa também na Inglaterra, né? Santos. Eu acho que coitado do time. O Adriano. Acho que ele não... porque a Liga Americana é uma liga nível mais baixo, vamos falar assim, né? Realmente o futebol americano não tá lá essas coisas, não. Assim, não tem tanta tradição como a América, como a Europa, né? É verdade. Notícias também de última hora, o Fluminense acabou de assaltar o centro de treinamento da equipe do Fluminense, hoje no Rio de Janeiro. Quebraram tudo, levaram tudo que fosse dos jogadores, né? Coisas pessoais, celular e outros, tem aqui no Globoesporte.com, né? Fluminense sofre assalto no CT do clube, homens armados entram na madrugada de sábado, que foi, mas também outros também entraram essa manhã, né? Amanhã cedo, nessa segunda-feira de hoje. Bolso vazio, Botafogo e Vasco ficam 26% da renda do campo. Rapaz, como é que pode? Pra você ver que os times carioca estão fodidos. A renda de ontem do Botafogo e Vasco, 3% pro Vasco, 3% pro Botafogo. Quer dizer, 64% foi para o dono do estádio. Aí como é que os times desse sai pra frente? Os times do Rio de Janeiro. Como é que tem condições de contratar jogador cara? Tem condições. Novo rumo. Destaque do Audax. Bruno Paulo quer o pré-contato com o Joinville e deve fechar com o Coé. O jogador Bruno Paulo já tá indo pro Corinthians, que é do Audax, né? Tá indo pro Corinthians. Então já tá acabando o contrato para ir pro Corinthians. Termina o Campeonato Paulista domingo e já acerta com o Corinthians. Então só outra notícia do Globoesporte.com. Na Fórmula 1, fala também Fórmula 1, né? O segundo round, né? Batidas e Vettel mais uma vez ganha, né? Não, Fórmula 1 não é muito o que comentar, porque quando é Vettel, é Hamilton, né? Aí não tem... Um nome parecido, né? Quando é Vettel, é Lewis Hamilton. Aí você fica assim. Antigamente que era aquela briga entre McLaren, Mercedes, Ferrari, e a Ferrari já tá... em um segundo plano, né? É verdade, é verdade. Assim. O jogador do zagueiro, o zagueiro Antônio Carlos, que tava para acertar com o Flamengo, não deu nem satisfação, o Flamengo acertou com a Ponte Preta. Por que isso? Vamos raciocinar. Vamos tentar entender, né? Eu já entendi o que é que ele fez isso. Ou o empresário dele fez isso. O Flamengo tem uma logística de pagar em dia. Esses últimos meses aí, esses últimos anos aí, tem uma direção que tá pagando em dia. Mas o jogador preferiu ir para Ponte Preta, em São Paulo. Um time menor, uma mídia menor também, né? Mas ele quis receber em dia, né? O problema foi isso aí. Receber em dia é mais interessante, né? É demais. E como a gente tá falando aqui, tá no Globoesporte.com, o artilheiro Rodrigão do Campinense já acertou, né, com o Santos. Ou seja, com o futebol, mano. 2 anos atrás, esse Rodrigão catava papelão na rua de Salvador. Desculpa, não, Salvador não, Feira de Santana. Catava papelão, vendia papelão com os pais. Foi fazer um teste no Feira de Santana, foi aprovado. Aí o Feira emprestou ele para um time aqui do Nordeste, que foi um time da Alagoas, não deu certo, lá e veio pro Campinense. Aí estourou. Hoje o artilheiro do Brasil é Rodrigão.
Com 17 gols. Um gol de ontem fez 17 gols. Pra você ver como é o futebol, né? Imprevisível. Sempre digo que futebol é imprevisível. Previsível. Acho que uma das maiores provas de quanto o futebol é imprevisível foi aquele vexame diante da Alemanha. Foi uma das maiores provas de que o quanto o futebol é imprevisível. Pra você ver como é o futebol, né? Inclusive, o jogador Hulk, que é paraibano, é campeão na Rússia, né? Ganhou a Copa da Rússia, né? O título. Hulk celebra no vestiário mais um passo e mais um título na sua coleção vamos falar assim, no seu currículo, né? Mais uma vez, campeão. Estamos chegando ao final, Amaranto, aí. Se despeça aí, Amaranto. Um abraço pra galera aí, tudo de bom, uma felicidade, né? Pois é, fica aqui nosso abraço, aquele beijo no coração para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço, o pessoal lá da minha terra de Umari, tô chegando por aí. Tem muita gente passando mensagem para mim no Facebook, eu tô sem celular, né? Porque eu fui assaltado ao dia de 20 do mês passado, eu fui assaltado. E levaram o meu celular, então eu só estou usando o Facebook de rede social e Twitter. E estão me mandando muita mensagem perguntando quando é que eu vou para lá. Esse final de semana, Dia das Mães, eu estarei lá em Umari. O pessoal já está sentindo muita saudade, eu também estou com muita saudade deles, de toda a minha família. Um abraço para o pessoal que sempre me acompanha, sempre como eu estou aqui comentando o futebol, ou quando eu estou na apresentação substituindo J. França agora no Olho Vivo. Eita, tá substituindo ele, né? Sempre quando o J tem falta. O Petson, então eu estou assumindo a coordenação dos trabalhos do Olho Vai encerrar o programa Vivo. e bota aí os melhores lances aí do Souza e Botafogo, só para encerrar o nosso programa aí. Boa noite, Cajazeira. Valeu, boa noite, Alto Sertão Paraibana. Até a próxima. Bota aí os melhores lances aí. Transmissão ao vivo de Cajazeiras. Grupo Cachoeira. Nestline, experimente o mundo. Mondrian Motel, agora com suítes com 2 camas. Edson Seguros, corretora de seguros. Brahma, um sabor de querer mais. Newline, a internet do seu jeito. Lá em Souza teve briga entre torcidas organizadas do Souza, viu? Aí, uma vitória da equipe do Souza Esporte Clube em cima do Botafogo. Ainda Manu perdeu um pênalti. Ô Manu pra perder pênalti, nunca vi não. Já perdeu os 3 pênaltis desse campeonato paraibano já. Juntando com a primeira divisão, com a segunda divisão e a primeira divisão do campeonato paraibano. Se o Cajuru tivesse aqui, ele dizia, eu vou mandar ele pra escolinha. Ele dizia, o Cajuru diz na hora. Valeu, Cajazeiro, boa noite, vamos curtir o grafite aí. A rocha aí, é hoje. Ai, mano. Ai.